Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Hoje com o cabelo um pouco arrepiado, né? Então, deu tempo de arrumar, então vai assim mesmo, tá? Antes de começar o vídeo, fazer aquele pedidinho básico para vocês. Like no canal, não custa nada para vocês. Estamos quase chegando aí a 2.000 inscritos. 2.000 não, desculpa, deixa eu ver aqui. Falei besteira, 2.000 não. A gente tá quase no 1.500. 1.500, faltam 11 para nós chegarmos no 1.500. 11 inscritos para chegar no 1.500. Isso em menos de um ano, tá? Isso é muito bom aí para o nosso canal. Então deixa o like aí que isso aí chega em mais pessoas para conseguirem conhecer o nosso canal. Não esqueça de verificar a inscrição, tá? O sininho para receber as notificações e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês conseguirem. Beleza? Então, além disso, queria agradecer vocês também porque de umas 2 semanas para cá, o nossa página ali, né, onde tudo começou, a Arsenal Brazuca, ali no Chips, eu que perdi mais 2 ou 3 já, entendeu? Já tava meio sem graça, né? Pô, tu cria todo um conteúdo, aí perde. Aí tu vai criando, aí perde. Aí isso vai desmotivando, né? A mesma coisa aconteceu com o Instagram, perdi uns dois, e eles não te dizem o porquê você perde, entendeu? Só diz direito autoral, mas aí às vezes você não sabe o que que é, entendeu? Se é uma música que você está colocando, qual o conteúdo específico que foi bloqueado, entendeu? Eles não dizem, só diz que foi banido lá e você tem que mostrar lá e tal, mas a maioria das vezes você perde. Então eu cheguei a perder a minha página no Twitter aí por 2 ou 3 vezes. O Instagram recentemente 2 vezes, acho que o TikTok uma vez. Então, agora. E a gente vai tomando alguns cuidados, né? Porque a gente vai especulando aí o que a gente vai fazendo, o que a gente acha, né? Que foi feito de errado. E aí a gente vai tentando ajustar ali, tá? Então, onde eu queria chegar, né? Que depois disso tudo, a gente vem crescendo aí muito no X, tá? É, as nossas postagens vêm dando muito engajamento, sem aquele tipo de sensacionalismo, tá? Que as pessoas costumam fazer para poder ganhar seguidor. Na verdade, eu posto muito das coisas que eu penso, tá? E opiniões minhas também, além de falas e etc. De jogadores, de treinador. Então, isso vai dando muito engajamento, principalmente nessa reta final de campeonato, tá? E o jogo que a gente vai falar hoje, que foi o jogo do final de semana, entre Arsenal e Chelsea, não foi diferente, gerou muitas polêmicas. Nós vamos falar dela aqui, tá? Além disso, domingo eu fiz o jogo assim meio que, pô, eu quase não postei nada, tava meio barro, meio tijolo. Fui para São Paulo para assistir o show do AC/DC. E aí eu faço bate e volta, né, quando tem show em São Paulo. Então eu fui, saí daqui 4 horas da manhã, cheguei em São Paulo por volta ali de 2 horas, aí almoçar, entrar, aí ficar esperando aquele tempo e tal. Aí depois volta. Por mais que volte, eu volto num ônibus mais confortável, eu tenho muita dificuldade de dormir em ônibus, tá? Então, mas valeu pelo show, mas aí consegui chegar aqui para assistir o jogo e agora estou gravando esse vídeo aqui para vocês sobre a partida. Beleza? Então, vamos aí para o nosso
Alô, alô. O escanteio, ele meio que virou isso, tá? Deixa eu só voltar um pouco aqui, porque acho que travou meu microfone aqui, eu não sei até onde parou. Mas eu vou voltar um pouco aqui só para contextualizar. O que aconteceu aqui que eu falei? O Raya, ele tenta sair e esse zagueiro aqui esse atacante aqui do Chelsea, vou falar atacante, tá? O jogador no ataque do Chelsea, ele pisa primeiro no pé do Raya, tá? Ele pisa no pé do Raya. Aí já configura a falta, tá? Primeira coisa. Segundo, ele puxa a camisa do Raya. Ele puxa a camisa do Raya, o que configura uma segunda falta, tá? E o Raya ainda consegue pegar. O que eu falei, não sei se pegou, não vou saber se pegou, não vou tirar também, vou seguir assim. Eu achei esse lance, se fosse seguir, se fosse só esse lance em separado, eu achei pênalti do Rice, tá? Porque ele faz esse movimento aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou tentar pegar aqui a câmera. Ele faz isso aqui, ó. Com o braço. Ele desloca o braço, tá? Então eu acho que... E eu achei que ele fez proposital. Então, como eu achei que foi proposital, eu achei pênalti, tá? Então, eu já vi gente falando que não achou o pênalti, eu achei. Só que tem esses lances que eu falei pra vocês, que é a questão do cara pisar no pé do Raya, puxar a camisa dele. E eu falei também, não sei se pegou, se não pegou, vou repetir de novo. Não vou ser hipócrita, o Arsenal é um time que faz esse bloqueio pro goleiro não sair, tá? Mas uma coisa é você bloquear a saída do goleiro. Aí a gente pode discutir se acha falta, se não acha falta, se tem que parar com isso, se não tem que parar. É uma outra discussão, tá? Mas o que você não pode fazer... Às vezes o cara pisou no pé do Raya até sem querer, tá? Mas sem querer também é falta. Sem querer também é falta. Porém, o cara puxa a camisa do Raya. Então, puxar a camisa aí já não. Entendeu? Aí já é falta. Entendeu? Aí já é falta. Principalmente no goleiro. Tá? Principalmente no goleiro. Então, aí vocês vão ver aqui, mas o Saliba tá puxando a camisa do João Pedro. Mas o João Pedro também tá puxando a camisa do Saliba. Tá? Então, aqui não tem nada o que marcar, porque está um puxando a camisa do outro. Então, não tem. O Rice está agarrando aqui o jogador do Chelsea. Cara, isso é totalmente normal dentro do futebol, tá? Então, isso acontece. Isso acontece. Inclusive, aqui, ó, o lance que eu falei. Ele segura o Raya. Isso aqui é falta, tá? Pro Raya não chegar na bola. Isso aqui é falta. Porque uma coisa é você bloquear, entendeu? Você ocupar o espaço, porque você pode ocupar o espaço. Você pode ocupar o espaço. Por exemplo, vamos dizer que esse jogador do Chelsea já estivesse aqui e o Raya esbarra nele, não consegue chegar na bola e é gol do Chelsea. Um exemplo. Não é falta, tá? Porque ele já estava posicionado e o Raya tentou tirar ele da posição dele. Isso não é considerado falta. Isso está na regra. Isso não é considerado falta. Mas agora, isso aqui, ele não está deixando o Raya progredir. E, pela regra, dentro da área, o goleiro, ele é intocável. Entendeu? Intocável. Ele agarra o Raya, não deixa o Raya chegar na bola. Então isso aqui é considerado falta, tá? Então isso aqui teria que ser marcado. Se fizesse o gol do Chelsea, talvez fosse anulado, tá? Por causa disso. Dentro desse mesmo lance, tem essa parte aqui, ó. Minto, na verdade isso aqui já é outro lance. Isso aqui já é outro lance. Ou é o mesmo? É o mesmo. Dentro do mesmo lance, o que acontece? Olha isso aqui. O jogador do Chelsea, ele dá uma abraçada no Rice. Não vou falar que é agressão, tá? Não vou falar que é agressão. Mas ele dá uma abraçada no Rice. A cabeça do Rice vira. Isso aqui é falta. Então, assim, vocês estão vendo que tem várias polêmicas dentro do jogo. E se o árbitro for apitar tudo, cara, por isso que ele não apitou nada. Ele viu a quantidade de infração que tinha aqui para ambos os lados. Ele falou assim, cara, não vou apitar nada, deixa correr. Tá? E aí, tem esse lance aqui do João Pedro, que as pessoas vieram e
isso aqui é pênalti, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei na hora, falei, cara, isso não é nada. Isso não é nada. Aí postaram esse print aqui da jogada. Pô, você olha esse print aqui, é aquilo que eu falei da narrativa. Você posta esse print aqui, caraca, o Raia quase desmaiou o João Pedro. Olha a segunda foto aqui da direita. O Raia, ele acerta a bola primeiro. Ele sim esbarra o braço no João Pedro. Por quê? Ele não vai ficar assim pelo resto da vida, né? Ele não vai ficar com o braço esticado assim, ó, pelo resto da vida. Ele vai descer o braço. E na hora que ele desceu o braço, ele acertou o João Pedro. Lance totalmente ocasional de jogo. Entendeu? Totalmente ocasional de jogo. Então, isso aqui não é falta. Não é pênalti. De jeito nenhum. Entendeu? E até por isso o juiz não deu pênalti. Porque não era pênalti de maneira alguma. O Raia só acerta a bola. Quer dizer, só acerta a bola? Não. Primeiro ele acerta a bola. E aí, consequentemente, foi uma consequência da jogada, ele acerta o João Pedro. E não foi pênalti. Entendeu? E aí, aquele agarra-agarra que a gente mostrou lá dos jogadores do Chelsea e tal, agora a gente vai mostrar dos jogadores do Arsenal também. Então, assim, se ele for marcar, é isso, galera. Aqui, ó, o Enzo Fernandes segurando o Gyökeres, aqui outra jogada segurando o Gyökeres. Entendeu? É isso. Se for marcar, imagine marcar isso aqui tudo. Não vai ter futebol. Aqui, ó, outro lance. 3 jogadores segurando os jogadores do Arsenal dentro da área. Entendeu? Um aqui, outro aqui, tá até marcado. Entendeu? Então, é totalmente normal isso acontecer. Entendeu? O futebol, ele é feito de ocupação de espaço. Lembra que eu falei para vocês que o Gabriel Magalhães, ele abre o espaço para os outros poderem penetrar nesse espaço vazio? É isso. Futebol é ocupação de espaço. O problema é que o Chelsea ficou preocupado em quê? Marcar jogador. Eu falei isso também lá anteriormente. O Chelsea, ele não marca espaço. Tipo, por exemplo, o que seria marcar espaço? Tá? Só para explicar para vocês. É esse jogador aqui que está na ponta da pequena área. Entendeu? O 7 aqui, ó, do Chelsea, ele está marcando espaço. Esses outros dois aqui que estão na pequena área sozinhos estão marcando espaço. Entendeu? Esses outros aqui estão marcando jogador. Entendeu? Estão marcando jogador. E isso, às vezes, faz com que o jogador ataque o espaço. Que, inclusive, nesse lance aqui, que se eu não me engano foi o gol do Timber, o Timber faz o gol atacando o espaço. O espaço que está vazio, ele faz o gol. Então, isso tudo precisa ser treinado. Isso tudo, o Jover é responsável dentro do Arsenal em treinar esse tipo de jogada, entendeu? Ah, a gente vai atacar o espaço. Ah, a gente vai ficar atacando o jogador, marcando o jogador. Isso tudo faz parte do treinamento. E a última polêmica, que para mim não é polêmica, tá? Mas aquele idiota do Gary Neville, não sei nem como é que ele ainda não foi expulso lá da Sky Sport, falou que ele não sabia se isso aqui era impedimento ou não. Ele é um brincalhão. Ele, Carragher, Paul Scholes, eles estão tudo quietinho hoje. Estão tudo quietinho, ninguém fala nada, tá tudo quieto. Estão tudo quieto. Agora, a única coisa que o Gary Neville sabe falar agora é que, não, o Arsenal vai ser campeão. Tá tudo certo pro Arsenal ser campeão. Cada um tem uma frase, entendeu? A do Carragher eu não sei qual que é ainda. Mas o do Gary Neville é essa. E o do Paul Scholes é que o Arsenal vai ser o campeão jogando o pior futebol até hoje. Entendeu? Ele só fala isso. Então, é isso. Ele falou que não sabia se isso aqui era impedimento. Ele tá de brincadeira, né? Entendeu? Então, foi uma polêmica, entre aspas, eu só coloquei aqui por causa dessa fala aí, desse irresponsável que tem um microfone na mão, tá? E um microfone de uma empresa gigantesca na Inglaterra, que é a Sky Sports. Ah, e teve essa outra aqui também, tá? Do Caicedo no Havertz, o jogo já estava 2-1, o Pedro Neto já tinha sido expulso, e simplesmente o Caicedo acha que ele pode bandar o Havertz. No primeiro jogo ele já tinha enfiado a porrada no Madueke, tá? E dessa vez ele descer o cacete no Havertz.
descer o cacete no Havertz. E isso aqui, galera, ele deu uma banda mesmo no Havertz, tá? Ele dá uma banda no Havertz. E nem amarelo ele recebe, tá? Nem amarelo. Isso aqui com certeza era jogada para amarelo. Para vermelho, não. Para vermelho seria exagerado. Mas para amarelo, com certeza. E nem amarelo ele recebe. Nem amarelo ele recebe. Tá? Então, mais uma polêmica aí dentro do jogo. E aí, o que a gente pode falar é que, e aí é uma coisa que eu penso, é que, de certa forma, o Arsenal, ele é um time que já está meio que consolidado e o Chelsea ele é um time que está tentando se encontrar ainda, tá? E aí essa pode ser uma frase que resume o jogo de ontem. O Arsenal, ele erra, ele ajusta, ele mantém o foco, tá? Pode acontecer algumas coisas ali de desconcentração? Pode, mas o Arsenal ele tenta manter esses 3 pontos dentro do jogo, principalmente quando erra, entendeu? Claro que às vezes, dependendo do momento que você erra, não dá para você ajustar, mas eu tô falando no momento, por exemplo, que a gente errou contra o Tottenham, que a gente levou o gol, que a gente errou contra o Chelsea e conseguimos ajustar, manter o foco e fazer o gol. Difícil, porque não dava para fazer contra o Brentford, não dava para fazer contra o Wolves, tá? Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente consegue ajustar o time. E o Chelsea, ele até reage bem, ele consegue competir, tá? Porém, ele se auto-sabota, tá? Por quê? Porque às vezes eles estão bem no jogo e aí um cara faz uma falta igual o Pedro Neto fez. Entendeu? Que ali 11 contra 11, a gente já falou, pode sair um gol do nada, entendeu? Uma oportunidade, um chute de fora da área e o Chelsea fazer o gol, como foi contra o Brentford, foi contra o Wolves. Então essa é a diferença ali entre os dois times. E tivemos ali bons momentos ali de jogadores, como por exemplo o Reece James, é um jogador que jogou muito e contra o Arsenal ele incorpora, entendeu? Ele sempre joga bem contra o Arsenal, tá? O Cole Palmer também achei que ele jogou bem nessa mudança que o Rossenior fez dele ir para a esquerda, depois ficar flutuando dentro do jogo. Então eu achei que ele jogou bem também, tá? A mentalidade coletiva do Chelsea ali, para mim, ainda não acompanha o talento individual de alguns jogadores, tá? Então, o dia que isso acontecer, eles vão melhorar bastante. Eles têm bons jogadores, eu já falei isso, tá? E isso faz diferença ali no projeto do Chelsea. E aí, o que significa essa vitória, né, de 2-1 na corrida pelo título, tá? Faltam aí 9 jogos, tá, pro Arsenal. Cada jogo agora é uma final. Nesse jogo, o Arsenal mostrou capacidade de vencer jogo feio, tá? Porque não foi um esplendor de jogo. A gente precisa falar a verdade, não foi um esplendor de jogo. Mas nem todo jogo vai ser jogo bonito, entendeu? Eu não vi o jogo do City, tá? Eu não vi o jogo do City. Mas falaram que o jogo do City foi bem pragmático, entendeu? Eu não vi. Não vi, tá? Foi o que eu escutei, o que eu li, tá? Pode ser que seja mentira também. Eu não sei, foi o que eu li de algumas fontes aqui que eu tenho, que eu gosto, tá? Mas foi o que eu li. A força mental, tá? Do Arsenal. A excelência, claro, em bola parada. E um goleiro decisivo como o David Raya. Tá? E aí, o que o Arteta disse na coletiva pós-jogo, e resume bem, defender contra eles pode se tornar um pesadelo, tá? Mas hoje o pesadelo foi para o Chelsea. Porque quando o jogo ficou tenso, o Arsenal foi frio, tá?
e isso é o que separa o time que quer ser campeão, tá? Isso que define um time que quer ser campeão, é você ter maturidade, é você ter concentração dentro do jogo. Isso faz toda a diferença dentro da partida. E aí, aqui a gente tem os momentos do jogo, tá? O Arsenal foi melhor no jogo, colocaria aqui um 70-30, tá? O Arsenal estava melhor ali no jogo no momento do primeiro gol, entendeu? Aí o Chelsea empata num momento que o Arsenal estava um pouco melhor no jogo, aí o Chelsea vai, melhora um pouco o jogo e empata o jogo, numa jogada de escanteio. O Chelsea começa melhor o segundo tempo, tá? Até ali mais ou menos uns 15, 10 minutos. E aí o Arsenal faz o segundo gol e aí meio que domina, porque aí chega a expulsão do Pedro Neto e tal. E aí domina, e aí mais pro finalzinho do jogo ali o Chelsea começa a dar uma pressão novamente no Arsenal, se jogando todo pra frente e tentando ali pelo menos empatar o jogo. E aí aqui tá as estatísticas do jogo, tá? Uma porcentagem de 59% de posse de bola para o Chelsea, 41% para o Arsenal. Expecting goals, 1,09 para o Chelsea, para o Arsenal, 1,07 para o Chelsea, bem próximo. Total de chute, 12 para o Arsenal, 9 para o Chelsea. No gol, 5 para o Arsenal, 3 para o Chelsea. Grandes chances criadas, o Chelsea criou 3 grandes chances, tá? O Arsenal 2. Grande chance perdida, 3 para o Chelsea, nenhuma para o Arsenal. Passes certos, o Chelsea teve 88, o Arsenal teve 82. Isso aqui, gente, vai muito daquilo que eu falei para vocês, que o Arsenal não quis, mudou a forma de jogar e aí não quis controlar o jogo, tá? Então isso fez com que o Chelsea teve aqui uma porcentagem maior. Porque, por exemplo, quando o Pedro Neto é expulso, a gente poderia muito bem controlar mais o jogo e ficar mais com a bola, tá? Faltas 11 do Arsenal, 14 do Chelsea e escanteios 10 do Chelsea, 5 do Arsenal. E aqui, mais uma vez, eu falo da efetividade da bola parada. Porque em 5 escanteios, tá, o Arsenal fez 2 gols. Tá? E em 10 escanteios, o Chelsea fez 1. Então, o Chelsea teve aí 10% de efetividade. Tá? Enquanto o Arsenal teve aí quase 50% de efetividade na bola parada. E aí, aqui eu deixei para falar um pouco sobre o Raya, tá? Eu não vou me estender novamente sobre o caso do Raya, né? Porque as pessoas criam as narrativas, falam o que quer, tá? E muita gente acaba indo na aba dessa galera. Teve uma pessoa que postou um vídeo malicioso aí, entendeu? Para tentar criar uma narrativa. E para muitas pessoas, porque tem isso também, tá, galera? Tem um pouco mais de senso crítico, tá? Porque nem tudo que jornalista fala é verdade, tá? Nem tudo que jornalista fala é verdade. Tem jornalista que só quer like, e esse cara ganhou muito like falando isso. Inclusive, teve até um torcedor do Chelsea que deu retweet, né, no post dele e falou o seguinte: todos nós sabemos que o Raya não é isso tudo. Ele se garante num bom sistema defensivo do Arsenal. Torcedor do Chelsea, tá? E aí, quando foi ontem, depois dessas 3 grandes defesas aqui do Raya, tá? Defesas difíceis, tá? Ele já tinha feito algumas contra o Tottenham, acho que 1 ou 2. Mas foi importante porque foi contra o Chelsea, era o time que ele torcia. Esse cara que deu o retweet, né? Que falou sobre o Raya, que o Raya se aproveita do sistema defensivo do Arsenal. O que eu fiz? Porque contra o Tottenham, ele pode não ter visto. Entendeu?
Ele pode chegar e falar assim, eu não vi esse jogo aí do Arsenal e Tottenham não, tal, ou só vi os highlights, ou de repente nem viu o highlight. Mas ontem ele viu com certeza, que era contra o time dele. Entendeu? Então ontem, com certeza ele assistiu. E aí, o que eu fiz? Eu guardo. Eu guardo no coração. Tem coisa lá que vocês nem acreditam, mas eu. Tem um botão no Twitter que é salvar postagem. Então a minha tem um monte ali salvo. Que eu deixo salvo ali. Que os caras vão falando baboseira que eu falei, esse cara vai cair do cavalo. Eu fico esperando. Fico esperando. Tem um que já tem, desde quando o Havertz chegou no Arsenal, ele falou, graças a Deus o Havertz foi pro Arsenal, agradeço o Arsenal por ter pago 60 milhões. Aí cada gol que o Havertz faz, eu dou um retweet e coloco, escrevo uma paradinha para ele. Ele já não aguenta mais. Ele já não aguenta mais. Entendeu? E aí, com essas defesas do Raya, eu fui lá e comentei. Botei assim, ainda bem que você pôde ver o Raya hoje. Você acha que ele comentou alguma coisa embaixo? Sabe por quê? Vou dizer para vocês por que ele não comentou embaixo. Porque nem ele acredita no que ele fala. Essa é a verdade. Ele não acredita que o Raya é um goleiro ruim. Ele não acredita que o Raya é um goleiro que depende do sistema defensivo do Arsenal. Ele sabe que o Raya é um bom goleiro. Ele pode não ser de elite, mas o Raya é muito bom goleiro. Tem suas falhas como qualquer outro goleiro. O Alisson já falhou muito. O Ederson já falhou muito. O Neuer já falhou. O do Manchester City. Pô, se vocês pegarem o do Manchester City, Donnarumma, na época de Milan, meu Deus do céu. Aquilo ali era um frangueiro. Até no próprio PSG, vira e mexe, ele falhava. Entendeu? Aí querem botar a culpa, porque o Raya só tem 1,83. Claro, tem seus prós e seus contras de ser um goleiro de 1,83. Tem, sim, claro que tem. Assim como tem seus prós e seus contras de ser um goleiro muito alto. Entendeu? Por exemplo, o Raya tem muito mais explosão do que um goleiro muito alto. Mas o Raya não vai pegar uma bola no talvez próximo do ângulo ali que um goleiro grande pegaria, mas o goleiro grande também não vai pegar uma bola no chão como o Raya pega. Poder de reação, por ele ser maior, às vezes mais pesado, ele não tem um poder de reação que o Raya tem. Tudo isso faz parte, gente. Entendeu? Mas tentaram criar uma narrativa aí pra cima do Raya, tá? Não caiam, já falei pra vocês. Não caiam nessas histórias. Não caiam. Pesquisem, busquem informação. O Raya, nas últimas duas Premier League, foi luva de ouro. Ele não é qualquer um. Ele não só dependeu do sistema defensivo do Arsenal, ele também ajudou fazendo defesas, tá? Ele também ajudou fazendo defesas. E defesas como essa aqui. E defesas como essa. Essas, tá? Teve a do Tottenham também, que ele busca dentro do gol. Será que um goleiro, por exemplo, do tamanho do Donnarumma, teria a velocidade e a explosão para pegar aquela bola ali que o Raya pegou no jogo contra o Tottenham? Que ele teve um poder de reação muito rápido para não deixar aquela bola entrar no gol. Será? Que ele estava de frente pro gol, ele vira e já, pum, bate. Será? E aí, aqui temos os últimos jogos do Arsenal contra o Chelsea, tá? Onde que a gente não perde para o Chelsea
em 11 jogos. E aí, eu ainda tive que ler de um torcedor do Chelsea o seguinte: deu zebra. Aí eu mandei isso aqui pra ele. Falei, tu é muito corajoso de mandar isso aí, pô. Deu zebra. Deu zebra. Ele mandou isso. Deu zebra. Olha isso aqui, gente. Como é que o cara tem coragem de falar isso aí? É muita audácia, pô. É muita audácia da parte dele. Então são 11 jogos aí sem perder para o Chelsea. Acho que o recorde é do Mourinho, tá? Na época lá do Arsene Wenger, acho que são 17 jogos que o Mourinho ficou, que o Chelsea ficou sem perder para o Arsenal, tá? Vamos ver se a gente consegue alcançar isso aí. E aí, final da rodada, a Arsenal com 29 jogos, os outros times com 28, tá? Faltam 9 jogos para o Arsenal, para os outros times faltam 10. O Arsenal se mantém na liderança aí com 64 pontos, 5 a mais que o segundo colocado, o Manchester City. E aqui o Manchester United começa a aparecer na terceira posição, tá? Ah, o Manchester United está reagindo. Gente, a gente tem que pensar que o Manchester United ele só disputa a Premier League. Só disputa a Premier League, tá? Então eles têm a semana inteira para treinar. Beleza? Só para deixar claro. Claro, isso também tem méritos deles, mas só para deixar claro que eles têm a semana inteira para treinar. O Arsenal não tem, o City não tem, o Aston Villa não tem, o Liverpool não tem, o Chelsea não tem. Tá? Todos esses times aqui estão em competições europeias. E o Arsenal e o Manchester City disputam 4 competições. Os outros disputam 3. Eu acho que o Chelsea está em 3, o Liverpool está em 3, o Aston Villa não lembro. O Aston Villa foi eliminado pelo Newcastle, né? Então o Aston Villa está em 2 só. O Liverpool e o Chelsea em 3, o Arsenal e o Manchester City em 4. Só para deixar claro, tá? E aqui, quarta rodada, ó, 29ª rodada para o Arsenal, 30ª rodada. Então, teremos aí Liverpool e Wolverhampton, tá? Chelsea e Aston Villa, jogo ali de clubes que estão em cima. Brighton e Arsenal, tá? Na quarta-feira. Esses jogos aqui de cima são na terça-feira. Esses jogos aqui são na quarta. A gente joga primeiro que o Manchester City dessa vez, tá? O City pega o Nottingham Forest em casa e temos o jogo do Newcastle contra o Manchester United e o Spurs lá fechando a rodada, tá? Lá na quinta-feira contra o Crystal Palace, beleza? Precisamos ganhar esse jogo para a gente manter aí os pontos de diferença, os 5 pontos de diferença para o Manchester City, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo, galera. A gente pode secar o Manchester City? Podemos, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa primeiro fazer a nossa parte, tá? Precisamos fazer a nossa parte. A gente fazendo a nossa parte, se a gente ganhar os próximos 9 jogos que a gente tem, a gente é campeão, entendeu? A gente é campeão. Ou ganhar os próximos 8 e empatar com o City, a gente é campeão, entendeu? Porque a gente ainda tem um confronto direto. Então, a gente é campeão, tá? Então, só um ponto importante. A gente só precisa fazer a nossa parte. Então, galerinha, é isso, tá? Se você acha que o Arsenal tá pronto para ser campeão, comenta aqui embaixo, tá? Eu ainda tô muito confiante, me mantenho confiante, né? O Manchester City acho que vai fazer 9 jogos em 19 dias, um negócio assim, é um calendário muito apertado para o Manchester City. Não sabemos se eles vão aguentar, tá? Então tem esse ponto também. Inscreva-se no canal, like, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? Pra gente conseguir chegar o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então, é isso. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!